Agora vamos falar de animais, né? Os animais de estimação. E desse frio, né, cara? Olha, de manhã cedo tá bem interessante para quem gosta do frio e desinteressante para quem odeia o frio, né? É isso. E os bichinhos, será que os bichinhos também tem aquele que gosta e aquele que odeia? Tem, Jorge, tem muito isso, e claro, antes de qualquer polêmica, né, é evidente que o frio, ele vem ao encontro de todos, né, quem está na rua dormindo, as pessoas em geral, então a preocupação aqui quando a gente fala sobre isso é que a nossa área aqui são os animais, mas é evidente que a preocupação também é com os seres humanos, a preocupação é com os moradores de rua, a preocupação com quem está ao relento. Agora, na questão dos animais, eles também sentem frio, Jorge. Isso é uma coisa muito clara. Vamos lá, os animais de pelo curto, que a gente chama, são aqueles sem raça definida, popularmente conhecidos como vira-lata. São os animais que passam muito frio, mas muito frio mesmo, porque a pelagem deles já não protege tanto. E assim você tem características nos animais que vão trazendo, evidentemente, para uns mais, para outros menos frio. Vamos pegar aí, por exemplo, aí, a questão dos animais mais peludos, aqueles animais que sofrem muito, inclusive, no calor, né? O Golden Retriever, por exemplo, é um animal bem peludo, bonito. Claro que agora fica mais protegido durante o inverno, há uma proteção a mais. Mas é importante observar a questão da roupinha, Jorge, que é o grande dilema. Tem animais que não gosta, não tem jeito. Eu sei que o tutor vai tentar fazer o bem, vai tentar protegê-lo. Tem casos, Jorge, que chega a dar pequenas feridas, para ter uma ideia. A própria pele do animal, ela repele aquele material, então tem E que cuidar como a muito gente isso. vê isso, né? Tem que, de fato, assim, é aquela questão do tutor olhar de forma mais minuciosa. Até passando a mão no pelo, você, literalmente, é como... vamos lá, um tempo atrás procurava piolho, era muito comum. Eu, na minha infância, era comum a mãe olhar se nós tínhamos piolho e tudo. Era aquela análise mais minuciosa. No animal não é diferente, porque no meio do pelo esconde-se, às vezes, pequenas feridas, pequenos machucados. A própria pele repudia aquele material. E vamos lá, tem roupinhas baratíssimas no mercado que, de fato, o material não é sugestivo. Você tem que cuidar um pouco disso. Então, aquela tradição. Você é o que, Leomar? Não, a malha tradicional ela é muito bem-vinda. Às vezes até fabrica em casa, com uma camiseta, com uma situação ali que possa vir ao conforto do animal. Mas não é qualquer material, hoje tem muito material sintético, materiais ali que de fato eles não são agradáveis. Então, às vezes, é questão de você acompanhar. O animal ele identifica-se nessa situação. E aí, vamos lá, vamos pegar o processo contrário. Às vezes esse animal está de roupa o dia inteiro, Jorge. A pessoa vai trabalhar de manhã cedo, volta à noite, e esse animal no sol, naquele do dia a dia de correr para lá, correr para cá, isso dá uma sensação de sufocamento absurdo. Então, é importante observar e, evidentemente, né, você vai estar protegendo já no seu cuidado. Não necessariamente a roupa seja a saída. Em alguns casos, sim, mas não é necessariamente aquela saída que é única. Muito pelo contrário. O ideal é você trabalhar esse animal no conforto, dentro de um ambiente fechado, já que a temperatura está muito baixa. Então isso por si só já vai deixando mais à vontade. Claro, se der para encaixar a roupinha também, ótimo, mas o mais importante, não deixa no relento. Não deixa no relento, não deixa lá nessas baixas temperaturas, como nenhum ser humano merece estar aí desta forma, os animais também não é nada salutar esse tipo de ambiente. Os animais já não se adaptam naturalmente aos climas? Essa é uma grande pergunta, Jorge. E aí, aquela questão, como nós temos vários animais sem raça definida, e a nossa região, nós vivemos num país tropical, nós não temos necessariamente essa composição muito bem clara. Eles passam um bocado, assim. Agora, o husky siberiano, quem tem o husky siberiano em casa, é o husky, aquele cachorro da neve, aquele cachorro que você vê em filmes, inclusive, ele já tem uma outra adaptação. Não que ele não sinta frio, não é isso. Mas ele já tem uma outra adaptação que facilita. Agora, os nossos cães, que na sua grande maioria são de sem raça definida, é nítido, Jorge. É a mesma coisa você dar um banho gelado e verificar o quanto esse animal, quando ele sai do banho, ele procura se esquentar, ele procura ir no sol, ele procura, evidentemente, já logo, né, de alguma forma, buscar aquele calor que ele, né, por momentos ali, ele teve uma queda acentuada. Então, o frio é terrível. O animal também tem manifestações nesse aspecto. E mais do que essas questões, Jorge, estão as doenças, que são muito comuns nessa época do ano. Nós temos doenças respiratórias também nos animais, né? Toda parte, inclusive os animais mais velhos, as dores nas juntas, artrites, os animais também possuem, tal qual as pessoas, os animais também têm.
Então, no frio, isso se acentua. Essa piora acaba, evidentemente, atingindo cães e também gatos. Gatos também têm problemas com doenças respiratórias. E aí, essa questão da circulação, né, toda a parte que fica comprometida durante o inverno, traz um acentuado agravamento aí em algumas espécies que já têm uma certa tendência nesse sentido. Então a gente não pode achar que, bom, não, a adaptação ela ocorre e nada mais vai acontecer em relação àquele animal. Não, você tem que favorecer, você tem que dar essa cobertura, como eu disse, no relento jamais, e aí, pior ainda quando chove, aquelas casinhas que ainda existem em algumas pessoas, e aí a casinha às vezes chove dentro, pinga de alguma forma. Esse animal, bom, alguns já devem ter acompanhado, o animal espirra, o animal também fica resfriado, isso tudo são manifestações como nós, da mesma forma. Então, quanto mais pudermos proteger, melhor. Agora, só cuidar com o excesso. Até o excesso, então, também é prejudicial. Eu falei no início, aquela roupa em excesso, aquela questão que às vezes é evidente, se tenta humanizar um animal que ele tem uma configuração diferente do ser humano, e isso é nítido para nós todos. Então, nós temos que cuidar com isso aí. Agora, proteger é fundamental. Esse é o ponto, eu diria assim, necessário. Aí você tem que conhecer o teu animal para ir identificando algumas situações. Tem tanta coisa, né, que se faz. A humanização dos animais levou a muita coisa, né? Muita gente entende que o animal é um ser humano e daí, se bobear, né, bota até aquecedor. E até onde isso pode seguir, não pode, é perigoso, não é, que vem os questionamentos, né? Claro, sempre é complicado, né, Jorge? A gente entra numa seara que, querendo ou não, de novo, depende muito da raça do animal e do nível de comportamento dele, mas em média. Eu, particularmente, essa questão da humanização eu vejo com muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado. Primeiro que nem sempre faz bem ao animal. Então, o sentido de humanização ele é bastante amplo. O que seria essa humanização? Então, a gente tem que observar o todo. O que a pessoa faz no sentido de humanização? Vamos lá. Em relação à comida. Nós já falamos algumas vezes aqui. A comida ela é extremamente prejudicial, a comida humana, principalmente por conta dos temperos. Agora, Jorge, começam a sair algumas pesquisas que mostram que o sal não é prejudicial. Isso é algo novo, são novidades que vêm vindo. E os animais realmente eles preferem, tal qual nós seres humanos, se você oferecer uma simples pipoca, uma pipoca sem sal, uma pipoca com sal, ele vai na de sal. É natural. Agora, também lembrando, pipoca não faz bem a papagaios, a aves, aquelas coisas que as pessoas gostam de dar, não faz bem. Então isso ali tira fora. Cães, tá? Não teria em tese uma rejeição nesse sentido. Mas mesmo assim, sal, quantidade, tem que cuidar, né? Porque a princípio agora está sendo liberado que você vai exagerar. Agora, fora isso, pimenta, condimentos, toda essa parte é extremamente prejudicial. É totalmente diferente para o animal que vai absorver isso e faz um mal realmente muito forte, muito grande. Pode dar aí até complicações gastroenterite, digestivas a esse animal, que vão trazer a ele aí até a necessidade de um médico veterinário. Então nós temos que cuidar. Agora, na questão, dorme junto, dorme na cama, dorme... Aí é uma opção da pessoa, não vejo assim o fim do mundo nesse aspecto. A questão é a roupa, que ele não tem como se livrar, ele está ali, né, evidentemente, com aquela roupa em si, ele não vai conseguir se despir, não vai ter como. A questão do banho em exagero, isso também é um problema, nós não podemos ter um animal como um ser humano nesse aspecto, todos os dias ele tomar banho, olha a temperatura como está, a umidade, o difícil de secar aquele pelo. Então, não faz bem, isso vai criar, de alguma forma, pode criar fungos, pode criar bactérias, proliferar, porque o animal, é evidente, o pelo traz uma série de situações diferentes do ser humano. Então, tem que cuidar, Jorge, acho que isso é muito importante. Tem que entender exatamente que o bem, você querer o bem, significa também respeitar que ele continua sendo um animal. Isso, para mim, é um ponto que eu levo como, sabe, um ponto muito chave na relação que eu desenvolvo com os meus animais. Agora, evidente, as pessoas às vezes fazem coisas sem intenção de prejudicar. Realmente é questão mesmo de auxiliar, mas essa parte da humanização ela é muito discutível. Eu vejo assim que, de fato, ela é bem polêmica e é importante, porque traz a boa informação. Daí por diante você faz se você quiser. Mas acho que enquanto a gente está disseminando, que é a proposta do nosso quadro, levando essas boas informações, vocês podem discernir um pouquinho e perceber que às vezes estão exagerando e o animal também não está sendo contente com isso. É verdade. Tem até a questão da medicação, né? Que algumas pessoas acabam dando medicação para os animais por conta própria. Isso, e a medicação humana, né? Que ela é, em alguns casos, ela é cabível,
mas sempre com orientação do médico veterinário. É ele que pode orientar, para isso ele é um médico veterinário. Então, tem muitos medicamentos hoje que são utilizáveis, são comprados inclusive na farmácia de humanos, sim, só lá que existem algumas situações, mas cuida muito com isso, essa automedicação, tal qual o ser humano. Aí a pessoa vai no Google, joga lá no Google, o primeiro site que aparece, ela visualiza e, sim, vai dar certo. Não faça isso. Às vezes ali está uma informação equivocada, não tem base nenhuma para aquela publicação. Hoje qualquer um de nós publica um site, publica uma informação na internet. Infelizmente tem pessoas que eu não sei até como é que classifica esse tipo de pessoa, que tem o prazer de passar a desinformação. E aí a medicação ela pode, tanto quanto salvar vidas, ela pode tirar vidas. Vamos lá, você tem um animal, ele está ali 2, 3 quilos, 4 quilos. Olha uma dosagem, uma superdosagem que pode ocasionar. Se nós, enquanto 40, 50, 60, 80 quilos, 100 quilos, a gente toma às vezes gotas de um medicamento, imagina um animal de 2,5 kg, 3 quilos. É um bebê. É a pesagem de um bebê, é a pesagem de um recém-nascido, é a pesagem de uma criança na sua idade infantil. Então, é muito diferente. Não é à toa que as crianças têm medicações bem diferentes dos adultos. E aí você vai lá, compra um medicamento adulto e, na ânsia de querer resolver o problema, cuida muito com isso. Eu sei, Jorge, tem toda aquela questão também do valor de uma consulta. Enfim, o mercado está aí, ele é aberto. Faça pesquisa. É o que eu sempre falo. Faça uma pesquisa, tente buscar a melhor saída. E aí tem a própria polêmica das vacinas, que também são importantes agora no inverno, as vacinas continuam sendo importantes, mas e aí, cobra para aplicar vacina ou não cobra para aplicar vacina? Essa é uma outra grande polêmica, que às vezes até o próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária se furta um pouquinho nessa discussão, porque o camarada paga o valor da vacina, e aí, tem que ser cobrado para aplicar ou não tem que ser cobrado? Porque realmente não é a pessoa que tem a habilidade necessária para fazer a aplicação. O próprio Conselho preconiza isso. Tem que ser um profissional gabaritado. Mas então, como é que fica isso aí? No mercado é bem confusa essa história. Paga-se o valor, já está embutida a aplicação. Ou paga-se o valor, tem que se pagar a aplicação. Enfim, sempre é muito bom pesquisar, conversar, analisar as situações, mas tentar deixar o seu animal protegido. E mais do que nunca agora, as vacinas fazem muita diferença. Justamente pela proliferação de bactérias, pela proliferação de doenças. Os animais estão muito conjuntos, você tem lá 2, 3 animais todos juntos no mesmo cômodo, fechado, sem circulação de ar. Então a tendência também, infelizmente, em algumas situações acabarem sendo passadas, né? Então cuida muito, vamos cuidar, porque o inverno, tal qual com o ser humano, ele também exige cuidados especiais com os animais. É verdade. Muitas pessoas aproveitam, né, esse negócio da humanização. Eu tenho frio, o que eu faço? Eu vou para o sol. Então, quando vem o sol, vão caminhar com os animais, muitas vezes com roupinhas. Isso. Aí eu te pergunto, né? O animal, ele consegue se adaptar mais rapidamente a essa questão da temperatura? Eu estou lá num amanhecer de 8 graus, daqui a pouco já estou em 20 e vou caminhar com o meu animal na rua como ele estava para 8 graus, né? O animal no seu instinto, Jorge, ele é interessantíssimo. Assim, realmente, a adaptação dele é algo até ser estudado. Ele percebe os mecanismos que ele possui, ou seja, a naturalidade do correr, a naturalidade de se movimentar realmente, de poder buscar esse sol. Agora, claro, quando você está numa coleira, numa guia passeando, aí o tutor tem que ter essa percepção. Em dias que são muito frios, tal qual a gente alerta no verão, em dias de muito calor, não é recomendado. Porque o próprio chão, da mesma forma que no verão ele está escaldante, no inverno ele está extremamente gelado. Então você tem que ter essa percepção. No inverno muda em relação ao verão, né? Se no verão você não deve caminhar entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, no inverno o indicado seria isto, exatamente quando a temperatura está mais alta. Porque não vale a pena. E sem roupinha. Sem roupinha. Geralmente sem, Jorge. Quando ele está no exercício, até atrapalha a própria articulação muitas vezes. Aquela roupinha está bem enxuta, está ali. É como você usar uma camisa muito curta. Essas percepções a gente tem que ter, porque são iguais a nós, entende? Então, e geralmente acontece muito isso. Aquela roupa fica do tamanho, né, esteticamente fica interessante, mas para o animal, para suas articulações, e quanto maior, pasmem, geralmente mais dificuldade. Porque vai, evidentemente, incomodando, até pelo tamanho em si da própria roupa, que acaba cobrindo aquele corpo dele, que já é maior. Então, traz um desconforto. A gente tem que ter essa percepção. Quem já tem cachorros há muito tempo, ele vai percebendo, Jorge, porque, evidentemente, ele já passou por várias situações. Quem é marinha de primeira viagem é que tem que ter um pouco mais de cuidado. E, de novo, eu sempre vejo com olhos positivos no primeiro momento. As pessoas estão tentando fazer o melhor.
Mas às vezes falta um pouquinho dessa experiência, de entender realmente. Óbvio que o cachorro não vai se manifestar da forma que você vai identificar facilmente. Não é assim. A própria questão dele tentar tirar. É mais fácil aquele colar elisabetiano, que é um colar que se coloca, é aquele capacete que as pessoas falam, quando o animal não pode se lamber por algum ferimento, alguma coisa que você passa um medicamento, você passa um colar, chamado colar elisabetiano. Aquilo ele às vezes consegue tirar, ele tem mais projeção de tirar aquilo do que a própria roupa, que a roupa é muito difícil. Até tem um outro cão que tira, às vezes vira meme na internet, viraliza, mas não é simples, é mais complexa essa situação dele chegar na roupa e conseguir buscar o ângulo ideal para puxar. Então tem que ter a percepção. Agora, o animal se adapta. O animal se adapta, ele busca a sua saída. Temos vários animais dormindo na rua, nessas baixíssimas temperaturas. Você pode ver que ele está todo encolhidinho, ele faz meio que um redondinho, assim. Se você observar, a cabeça, ele sempre está muito junto ao rabo. Ele faz um circuito assim redondo, onde ali ele tenta se proteger e a pelagem fica para fora. Então, porque é o lado mais protegido que ele possui, e aí é óbvio que ele vai tentar sentir menos, né? Então ele é muito esperto, ele é muito esperto. Às vezes o ser humano tem mais dificuldade do que o animal em tentar se adaptar. Mas é evidente que não é prazeroso, que não é confortável. Não vamos dizer, não, esse é o melhor dos mundos. Não, é evidente que não, ele está tentando sobreviver. E aí as baixas temperaturas também já levaram animais a óbito. É só pesquisar aí, mundo afora, onde é mais rigoroso, é muito mais complexo. E como ser vivo, esse animal também passa problemas seríssimos. E o animal regula a temperatura pela barriga, né? Pela barriga, e quando vai medir a temperatura é pelo ânus, né? O termômetro ali entra pelo ânus, assim que o veterinário faz numa clínica, dessa forma. Então, é interessante, por isso que eu digo, não é a mesma coisa que um ser humano, a gente tem que ter alguns cuidados nesse aspecto. Claro que muito hoje, os animais estão extremamente espertos, Jorge, eles fazem parte realmente da família. Eu vi agora muito no Dia dos Pais, que foi no último domingo, até um abraço a todos os pais. A questão dos pais de pet. Eu sou pai de pet, eu sou pai de pet. Hoje está muito comum, as pessoas estão tendo menos filhos ou até não tendo e tendo pets. Mas não dá para a gente, evidentemente, comparar em todos os momentos. Nós temos questões, não é questão de pai de pet e pai de criança, não é isso que eu quero comparar. O que eu quero comparar é a questão exatamente dos cuidados. Eu também me considero pai de pet, sou pai de criança. Né? Meu filho já está adulto, na verdade, até. Mas a questão do cuidado, Jorge, a gente poder ter a responsabilidade, tal qual quando está tomando café, de dar qualquer coisa, eu agrado naquele momento, vai dali, claro que ele vai estar super feliz. Jorge, isso tanto pode representar um problema nesse momento, em poucas horas, exatamente ali da dificuldade em digerir aquele alimento, como lá na frente, quando ele ficar idoso, ele ter uma série de tumores por conta exatamente daquele excesso de alimentos que você deu que não faziam bem, que continham sódio em excesso, que continham toda uma parte... Bom, aquela questão do industrializado, que N nutricionistas vão aqui falar sobre todos os componentes que fazem mal aos seres humanos. Os animais não é diferente, eu diria que até em larga escala, vão até além. E aí é muito comum, quando o animal chega a 10, 11 anos, 12 anos, ele já está idoso, ele vai ter uma série de tumores que infelizmente vão levá-lo ao óbito. Às vezes até antes, 7, 8, 9 anos, depende do nível de alimento que você dá nessa condição que não é recomendada. Chocolate jamais, por exemplo. No inverno agora um chocolatezinho quente e tal. Nunca. Para o animal, jamais. Ele tem tolerância à lactose e, evidentemente, aqueles componentes que ali estão só vão fazer mal. Ele vai sentir o maior prazer do mundo, ele vai adorar. Mas ele adora. Meu Deus, como ele come com prazer. Perfeito. Quanta coisa que seres humanos fazem com prazer e, infelizmente, também desenvolvem uma série de doenças por conta disso. Os vícios são um belo exemplo nesse aspecto. Tanto lícitos quanto ilícitos. E os animais, infelizmente, eles pagam preço, talvez até pela diminuição, né? Eles são muito mais leves do que nós. O organismo, no todo, paga um preço muito maior, comendo a mesma quantidade que nós. Então, enfim, são coisas que a gente tem que tomar com muito cuidado. O inverno está aí, as altas temperaturas estão um pouco demorando para chegar, ainda estamos em baixa, né? E dias bem frios mesmo. Então, acho que assim, vamos levar no bom senso, cuida, observa, analisa, verifica o comportamento, não é só dar a roupa, só colocar e virar as costas. O animal passa muito esse recado, Jorge. Quem observar com muita atenção vai perceber. Ele pode até não falar, mas no simples olhar a gente identifica até os maus tratos. Pode ser coisa minha? Conversa com quem tem muita experiência. Então a gente consegue identificar uma série de fatores. Fica a dica para muitas pessoas aí poderem ter um pouquinho mais de olhar, não de carinho, porque eu sei que a maioria, a gente sempre joga no time do bem.
Mas cuidar, às vezes exagerando a gente está mais prejudicando do que auxiliando, né? Tá certo. Eliomar Rússio Mazinho com a gente hoje aqui no quadro Animais da Cidade. Obrigado mais uma vez pela participação, Mazinho. Obrigado, Jorge. Um abraço muito especial a você, a todos os ouvintes. E mais uma vez, né? Vamos proteger os seres humanos, vamos proteger os animais, mas, acima de tudo, tentar entendê-los, acho que é muito importante para darmos a melhor condição e assim todos nós, com certeza, seremos muito mais felizes. Como diria o nosso sempre mestre, saudoso Ivo Hadlich, quem ama os animais é muito mais feliz. E eu, com certeza, como tantos outros, somos muito mais felizes, Jorge. Um grande abraço a todos. Grande abraço, Eliomar Rússio Mazinho, participando conosco aqui nessa manhã no quadro Animais da Cidade.